localizado no local onde mais teve batalhas durante a Revolução de 32, ganhei de um sitiante dois acervos que a tropa paulista tinha deixado para o pai, e eu guardei, muito bem guardado isso, e quando foi... Só perguntar, o acervo seria um regulamento da tropa... Seria um regulamento, seriam procedimentos indicados para a tropa paulista. Isso era de comportamento na guerra? Comportamento na guerra, na Revolução. Existia algum, por exemplo, algum artigo interessante que o senhor pode citar, para a gente ter uma ideia? Sim, todos eles chamavam atenção para uma guerra com ética. Nada de sacanagem, por exemplo, atirar no inimigo, pseudamente inimigo, dormindo, não atirar pelas costas, uma série de coisas que os paulistas prezavam muito, não é? Sim. E o interessante foi que quando eu recebi lá no sítio, lá me deram esses acervos, esse sítio foi na cidade de Buri. Em Buri, está em Buri, que foi o centro das batalhas mais sangrentas entre paulistas e não paulistas. E tropas federais, né? Mas o interessante é que quando foi dos 75 anos da Revolução, a nossa central de acervos em São Paulo não tinha esses dois manuais. Eles descobriram, sei lá, eu também não sei como eles descobriram que eu tinha esse acervo. Talvez até ter procurado lá por Guri, disseram que... Isso era uma documentação original. E não existia mais só essa. Não. Ninguém tem, não desconheço. E aí o chefe do acervo pediu que eu tirasse um xerox para ele, para completar o material nosso lá em São Paulo. E eu, quando fui fazer o xerox, achei que era uma judiação eu mandar um xerox e ficar eu guardando o documento original. Fiz o contrário, tirei um xerox para mim e mandei o documento original lá para o acervo. E isso sensibilizou muito o chefe lá e tal, a ponto de que na semana seguinte, que era a semana da festividade, eles me deram uma comenta que é essa que está aí, dentro dos 75 anos da Revolução, né? E isso é original, isso é original, só eu tenho. Só essa comenda, né? E o senhor gosta muito da epopeia que foi a Revolução de 30, 32. O senhor é um colecionador de documentos, o senhor é um editor daquela época, de documentos daquela época. O senhor é conhecido como um colecionador daquela época e um admirador daquela época. Realmente sou. Quando eu fui admitido no Instituto Histórico de Sorocaba, histórico genealógico também, eu fiquei até certo ponto surpreendido com um enorme número de trabalhos produzidos por escritores sorocabanos logo após a Revolução de 32. Correto? Certo. E o que eu fiz? Eu comecei a reeditar esses trabalhos
e entrava em contato com o autor e conversava, e nós reeditamos vários desses trabalhos, mais significativos. E como também reeditaria aqui em Itu, se tivesse, mas Itu não tem nada, não tem acervo nenhum. Interessante, né? Sobre a Revolução de 32, apesar de ter tido um batalhão aqui, tudo direitinho, né? Mas a participação ativa, mas não tem acervo. Ninguém escreveu nada, nenhum livro, nada. Escreveu, perdeu. Porque Itu perdeu muito daquilo que seus filhos escreveram. Exceção feita ao Nardo Filho, né? O Nardo Filho soube preservar. Tem mais um, o Roberto Machado Carvalho também tem acervos valiosíssimos. Agora, o que me deixa, até certo ponto, um pouco preocupado é o fato de que nós hoje, você, eu, não preservamos como devíamos preservar as coisas de Itu. Eu sou cabruvano, mas tenho sido um cidadão ituano, e fico até meio chocado com esse procedimento dos ituanos. É porque parece que hoje em dia a sociedade é um pouco mais descartável, né? Não valoriza muito aquilo que ela tem de cultura, de tradição. Né? Por exemplo, Itu tem uma beleza de acervo, por exemplo, na sua pré-história. Não sei se você sabe disso. Não sei. Tem a pré-história da cidade de Itu é um manancial de fatos interessantíssimos. Essa pré-história compreende que período? O período anterior à fundação de Itu. Existem documentos daquela época ainda? Existem documentos e alguns documentos. Esses documentos são principalmente montados por Serafim Leite, foram montados por Serafim Leite, que foi dessa época, e ele escrevia mensalmente para Portugal. Todo navio que saía, um navio por mês, levava as suas correspondências para os outros jesuítas lá de Portugal, de Espanha e tal. E nesses documentos conta-se muita história de Itu. Eu mesmo posso falar assim de coisas, por exemplo, a história do homem só é um negócio muito bonito. A história por exemplo, Maniçoba. Então, mas o que é o homem só? É um conto ou é real? Não, é real. Real. Falando simplesmente é o seguinte: quando os monçoeiros desceram com as primeiras monções no rio Tietê, deram para baixo de Avaré-Manduaba. Avaré-Manduaba é aquela corredeira que o rio Tietê tinha para baixo um pouco de Porto Feliz, e que foi onde ocorreu também o milagre do Padre Anchieta, nas corredeiras da Avaré-Manduaba. Lá residia um português que não sabia nem certo o seu nome. E também não sabia explicar para ninguém como ele foi parar naquele lugar. Verdade? É verdade. Isso aí, tá certo que tem um livro que vai sair contando essas coisas. Outra novidade, por exemplo, os piabirus de Itu. Piabiru? Os piabirus de Itu. O que é isso? Eu vou ter que fazer um glossário aqui. Os piabirus são os caminhos indígenas. Ah, sim. Caminhos. Que eram chamados de piabirus, inclusive ele foi objeto de um decreto do rei português que proibiu os bandeirantes de transitar pelos caminhos indígenas da América do Sul. E qual é a razão disso? A razão é que maculava
o caminho, que esses caminhos foram desenvolvidos pelos Incas. E quando pouca gente sabe, porque pouca gente aprendeu, quando se descobriu o Brasil era cortado por muitos caminhos indígenas. E todos eles traçados pelos Incas. E todos convergiam para um ponto só da América do Sul, é onde está a Assunção do Paraguai hoje. Então convergiam para lá e de lá divergiam para todo o sul. Então, você, por exemplo, estava em Itu e queria ir até os Andes, você ia até Assunção hoje e depois pegava o caminho dos Andes e ia até os Andes certinho, sem se perder, sem nada. Né? Bom, o que mais? Só falar sobre os documentos da Revolução Constitucionalista. O que é isso? Não, agora eu quero saber, como o senhor é considerado um cidadão do mundo, porque é cabriovano, tem o título ituano de cidadania e também o sorocabano. Por que o título sorocabano é relativo também à produção, à edição dos títulos constitucionalistas? Também. E por outras coisas também. Nós já revisamos a história de Sorocaba, do Luiz de Almeida, um livro muito bom, muito completo, né? E tem que lembrar, é bom lembrar que o fundador de Sorocaba era irmão do fundador de Itu. Ah, é? Ambos eram filhos da fundadora de Santana do Parnaíba, né? Então, tudo em família, né? Em família, né? Mas existem outros casos também que merecem estudos até aprofundados. O senhor era um emérito caçador, né, na juventude. Na juventude fui. Caçava perdiz. Perdiz. E fanático. E desse relacionamento o senhor conheceu muita gente. Fez muitas amizades, inclusive em Buri, onde que foi o foco das batalhas da Revolução Constitucionalista. Exato. E dali nasceu esse gosto pela Revolução, pela história da Revolução? Não foi bem assim. Não foi. O gosto pela história da Revolução apareceu antes dessa época. Antes dessa época. Eu sempre gostei de estudar aqueles fatos históricos brasileiros, principalmente paulistas, porque já como jovem eu achava que o Brasil devia ser dividido. Sim. Isso aqui pode custar para mim uma boa repreensão. Que eu gostava. Achava que devia ser... Dividido como? Como os constitucionalistas... Sim, os separatistas, né? Separar, certo, norte do sul, centro-oeste. Seria muito melhor, mas não deu, como ficou, temos que respeitar a lei. Respeitar a lei e trabalhar por ela. Sim. Bom, o fato é que de todos os fatos, todas as briguinhas internas no Brasil, a mais significativa é a Revolução Constitucionalista de 32. Não tem dúvida. Mesmo porque era ela era mais democrática. Os preceitos, os princípios eram muito mais democráticos do que os outros defendidos por Vargas ou por quem quer que seja. Para a preservação da Constituição. Exato. Então, a gente vê assim. Mas agora, tem muita coisa bonita. O que a gente deve olhar com todo respeito é que, apesar de tudo isso, apesar de tudo que aconteceu,
ainda nós estamos juntos. Hoje eu acho que é apesar de tanta bobagem que o governo faz, que o federal faz, não só os atuais, mas os outros também, né, nós mantemos uma unidade. Isso é bonito. E hoje a política ela tem muita diferença da época que a gente era jovem, etc. e tal, porque hoje a gente vê, por exemplo, uma multiplicidade de partidos e a ideologia parece que faleceu, né? Ah, não, a ideologia está nos extentores. Porque esse aspecto não me atrai muito, não me atrai muito. Eu prefiro estudar, por exemplo, a parte pré-histórica de Itu me agrada muito. Então, explica pra gente essa parte pré-histórica, porque eu estou meio confuso. São relatos da época anteriores à fundação de Itu? Anteriores à fundação de Itu. Quando Itu, o território de Itu abrangia Indaiatuba, abrangia Capivari, Piracicaba, Porto Feliz, todos eram Itu. Tudo era Itu. Né? Se não me engano, a extensão territorial de Itu ia até o Paraná, se não me engano. Quase até o Paraná. Não, então você vê, agora, depois, por que eu acho interessante? Como é que surgiu Porto Feliz? Porque tem um significado muito interessante das igrejas também voltadas na mesma direção. Na mesma direção de Itu. Pode ver, a igreja de Capivari é torta para poder ficar bem de frente para Itu. Sabia? Não sabia. Torta, depois de pronto, deram uma entortada na frente dela, exatamente para ficar voltada para Itu. Né? Existe. E digo mais, esse livro que você vai ler, com certeza, a pré-história de Itu. Já foi lançado? Não está no prêmio. Está no prêmio. Você vai ver, tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, nos primeiros dias de São Paulo, no comecinho de São Paulo, foi descoberto que tinha ouro solto, ouro de cor da terra, no Jaraguá, naquele morro do Jaraguá. Certo. E para os portugueses eram muito poucos, e para não precisar eles ficarem cavocando, eles trouxeram a primeira leva de escravos para cá, para São Paulo. Só que se enganaram porque não havia ouro lá, era muito pouco, era um pouco de ouro, ouro de flor da terra, cavacos de ouro, que cata aqui, cata ali, e acabou. Aí os escravos ficaram ali perturbando na beira de São Paulo, mexendo, roubando casas, uma coisa ou outra, até que a Câmara de São Paulo se reuniu e expulsou aqueles elementos dali, obrigando-os a descer Rio Tietê abaixo, e eles foram se sediar lá na foz do rio Piracicaba. Sabia dessa história? Não sabia. Então, e lá surgiu uns fantasmas que atacavam as barcas dos bandeirantes que iam para lá, dos monçoeiros. Só que atacavam só à noite, a ponto de que as barcas pararam de viajar sozinhas, só viajavam em grupo. E nada mais eram que aqueles escravos que foram tocados de São Paulo para baixo, né?
e foram parar lá. E eles estão para sobrevivência. Recentemente, teve um fato interessante que justifica isso. Aqui, no meio na divisa entre Itu e Porto Feliz, quando da duplicação do asfalto, foi descoberto um forno, do lado direito de quem vai daqui a Porto Feliz, foi descoberto um forno enterrado, forno de assado, fazer peças para cozinha e tal, de barro. E isso botou todo mundo admirado, porque aquele forno foi enterrado, seus índios brasileiros não enterravam forno nenhum. Não enterravam mesmo. Nós descobrimos que os escravos que foram tocados em São Paulo, no último estágio, eles se aviaram, se misturaram com os carijós daquela região onde era a fazenda Novo Horizonte, onde era, do outro lado do rio era a fazenda de Porto Feliz, a fazenda da Conceição. E essa mistura de índio, carijó com negro, que veio com Deus, deu origem a essa data. Tanto é que os experts que estavam tratando, porque uma estrada não pode hoje ser cortada sem que se analise o solo, se não tem detrito histórico, né? Então estava aquele alvoroço, vieram me visitar em casa, já naquela época achavam que eu entendia das pessoas. Eu fui para lá e expliquei para eles que não era nada de coisa, eram os negros que se misturaram com aqueles índios e que fizeram o forno enterrado, porque o negro só sabia fazer o forno enterrado para assar as suas panelas, os seus... Cerâmica, né? Cerâmica, tá. E maniçoba, como que surgiu maniçoba? A maniçoba surgiu, ela não surgiu aqui em Itu, hein? Quando Anchieta mais Nóbrega, mais o Antônio era um irmão, não era padre, um jesuíta, mas não era padre, formado. Veio para ajudar Anchieta, a escrever uma cartilha. E Anchieta, muito inteligente, ele escreveu uma cartilha que alfabetizava e doutrinava os índios para a religião católica. Anchieta era danado, muito inteligente. E Nóbrega criou um colégio lá em São Paulo para os índios, para as crianças índias. Só que ele não esperava, ele esperava por 50, 100, no máximo 100 alunos, e pouco tempo depois ele estava lá com 300 alunos já. Não havia comida que chegasse. E o índio, você sabe, principalmente dessa região aqui, ele vivia da farinha de mandioca. Então foi necessário se produzir farinha de mandioca para os índios. Então, eles escolheram para se produzir farinha de mandioca, para ter um lugar cuja vegetação seja no cerrado, que é no cerrado que a mandioca selvagem dá, produz. E tentaram fazer isso em Ipiúba. Ipiúba é um lugar chamado, mais ou menos na divisa entre Cabreúva e Pirapora. Só que a extensão, o território do cerrado era muito pequeno. E a mandioca precisava ser recuperada durante um ano para produzir muito pequeno. Aí acabou vindo para cá, que aqui era grande a parte de cerrado, desde aqui na beira do Rio Tietê, aqui no São Luís,
até Sorocaba, até Divisa do Mairinque hoje, São Roque hoje, tudo era cerrado. Parecidinha aí, Sorocaba é tudo cerrado. Então, a parte de produção de mandioca era muito maior. E isso possibilitava que as índias e os índios daqui da Maniçoba produzissem muito mais farinha para a Anchieta alimentar os alunos dele lá. Então, por isso que essa localização aqui é conhecida como Maniçoba. Maniçoba, o que a palavra significa? Maniçoba é folha de mandioca. E outra coisa, tem um detalhe aí, só para você aprender mais uma. Os índios não jogavam fora a água na qual ferviam a farinha. Eles ralavam a mandioca e depois ferviam, porque a mandioca selvagem ela tem um pouco de veneno. Pouquinha coisa, mas tem. E essa água era guardada. Por quê? Por quê? Para possibilitar a pesca. Como assim? Iam com aquelas vasilhas no rio Tietê, nos remansos, e jogavam aquele caldo, fruto da fervura na água, e isso atordoava o peixe, que era flor de sabão e tal. Ai, que legal. Muito bom. Vamos dar um tempinho.